Olá, exploradores do tempo e amantes da história. Sejam bem-vindos de volta ao Kemet História Africana. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais intrigantes e controversos do antigo Kemet, o reinado do faraó Akhenaton. Um líder que desafiou milênios de tradição, abalou as estruturas de poder e, para muitos, lançou as sementes do que viria a ser conhecido como monoteísmo. Mas será que Akhenaton foi realmente o primeiro monoteísta? Ou ele estava, na verdade, resgatando e enfatizando uma verdade espiritual que já existia no coração da civilização egípcia? Preparem-se para desvendar mitos, confrontar narrativas e, quem sabe, repensar tudo que você achava que sabia sobre os deuses do Nilo. Para entender Akhenaton, precisamos voltar no tempo. Antes de ser o faraó revolucionário que conhecemos, ele era Amenhotep IV, governando o Egito como seu pai, Amenhotep III. Tudo parecia seguir o fluxo até o 5º ano de seu reinado. Foi nesse momento que Amenhotep IV se transforma em Akhenaton, um nome que significava aquele que serve a Aton. Ele fundou uma nova capital, Akhetaton, o horizonte de Aton, e fez de Aton, o disco solar, a divindade central e logo a única divindade do Egito. De repente, templos dedicados a deuses milenários como Amun e Osíris foram fechados, seus nomes apagados, seus sacerdotes destituídos. Uma revolução religiosa sem precedentes. Mas será que essa ruptura foi tão radical assim? Ou Amenhotep III já havia pavimentado o caminho? Ele já se intitulava o Aton Deslumbrante, dando destaque a essa divindade. Akhenaton, contudo, levou a ideia a um extremo nunca antes visto, proibindo o culto a todos os outros deuses, centralizando toda a adoração em Aton. Por que ele faria isso? Aqui, historiadores se dividem. Alguns sugerem que a reforma de Akhenaton era uma jogada política para diminuir o poder crescente dos sacerdotes de Amun, que haviam acumulado imensa riqueza e influência, rivalizando com o próprio faraó. Imagine, uma casta religiosa tão poderosa que poderia ameaçar a estabilidade do reino. Akhenaton, ao centralizar o culto, centralizava também o poder. Outros veem em Akhenaton um visionário religioso que abraçou um monoteísmo genuíno, antecipando em séculos ideias que surgiriam com figuras como Moisés. Seria ele o primeiro monoteísta da história? Ou apenas alguém tentando restaurar uma tradição antiga, mas mal compreendida? Para responder a isso, precisamos olhar mais fundo nas crenças egípcias, para além do que a maioria de nós aprendeu. Contrário ao que muitos pensam, a civilização egípcia, em sua essência, sempre teve uma concepção de um Criador único, um Deus supremo, oculto e invisível, além da compreensão humana. Nomes como Imã, Amun ou Ra não eram deuses separados, mas diferentes manifestações dessa energia primordial. Pense em um diamante. Ele é único, mas reflete a luz em milhões de faces. É assim que Osíris, Ísis, Tote representavam diferentes aspectos desse único Criador. Os egípcios chamavam essas manifestações divinas de Netxeru. O singular é Netger, ou seja, Osíris não era um deus, mas uma manifestação do único Criador, Amã ou Amém. Textos antigos confirmam isso. O papiro Louvor a Amun, por exemplo, descreve o Criador como Amun é um que está oculto deles, sem conhecer sua verdadeira forma. Outro trecho fala sobre ele como misterioso desde o nascimento, resplandecente em forma, um Deus maravilhoso de muitas aparições. Isso prova que os egípcios já entendiam o Criador como uno, mas capaz de se manifestar de diversas maneiras, e não como múltiplos deuses independentes. A essência do monoteísmo egípcio sempre esteve presente, e Akhenaton, crescendo nessa tradição, apenas a enfatizou de forma mais direta. Então, por que o monoteísmo egípcio não é tão conhecido? Em grande parte, por causa da forma como a história do Egito foi retratada, principalmente por historiadores ocidentais, muitas vezes sob a lente de tradições religiosas posteriores. Religiões como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo ensinam que o Deus verdadeiro se revelou primeiro a Abraão. Se o monoteísmo já existia no Egito muito antes, isso desafiaria narrativas centrais e interpretações históricas estabelecidas. Como destacou o historiador Sheikh Anta Diop, o monoteísmo abstrato já existia há muito tempo no Egito.
O próprio nome Aton, usado por Akhenaton, aparece em textos mais de 1000 anos antes do seu reinado. Aton, assim como Ra, simbolizava a luz de Deus na Terra. O grande hino a Aton, escrito durante seu governo, não inventou um novo Deus, mas deixou claro: o Criador é uno, mas pode aparecer em milhões de formas, reforçando crenças antigas, não criando novas. Além de restaurar o controle real sobre o clero, Akhenaton também tinha uma visão universalista. Ele acreditava que o Deus dos egípcios também era para estrangeiros, convidando egípcios e não egípcios a viver em sua nova capital, Akhetaton, promovendo uma espiritualidade compartilhada. Akhenaton se via como o sacerdote, rei e profeta, a única ponte entre Deus e o povo, assumindo essa posição de forma absoluta e reforçando a tradição monoteísta enquanto combatia o corrupto clero. Akhenaton, portanto, não inventou uma nova religião ou um Deus novo. Ele simplificou e enfatizou os princípios centrais do monoteísmo egípcio, reafirmando ensinamentos ancestrais. Sua reforma visava restaurar ordem, clareza e controle espiritual no Egito, mostrando que a essência do monoteísmo já estava presente e que ele apenas a destacou de forma contundente para o mundo. E você? Qual a sua opinião sobre Akhenaton? Foi ele um herege, um visionário ou um restaurador de verdades esquecidas? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo se gostou e compartilhe com seus amigos para enriquecer essa discussão. E claro, não se esqueça de se inscrever no Kemet História Africana e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos mergulhos profundos na fascinante história do continente mãe.